compartilhar com vocês agora a tela do meu computador, para a gente ver aqui e iniciar a aula de hoje com a definição de limites infinitos, tá? O que é isso, limites infinitos? Nas últimas aulas, né, a gente viu a definição de limite e vimos a definição também de limites laterais, certo? Ou seja, a definição de limite é aquele limite da função f de x, né? A função f de x, quando x tende a A, é igual a L. Limites laterais, eu escrevo da mesma forma, né? Limite da função, quando x tende a A, ou pela esquerda, ou limite de f de x, quando x tende a A, pela direita, né? Inferiormente ou superiormente, também pode escrever assim, né? Então, esses limites aqui, a gente aplica da mesma forma desse primeiro aqui, dessa definição inicial, certo? A diferença é o quê? Que eu vou olhar para a aproximação de valores pela esquerda de A, do ponto, né? E pela direita de A, tá? E se esses limites aqui forem iguais, né? Ou no caso aqui, o limite da função f de x, quando x tende a A pela direita, for igual ao limite lateral pela esquerda, então vai existir esse limite no ponto, certo? Vai existir o limite naquele ponto. Beleza? A gente viu essas definições. E se caso for diferente, né, os limites laterais, a gente diz que o limite, para esse caso aqui, onde eu tenho limites laterais diferentes, então eu tenho que o meu limite, quando x tende ao ponto, vai ser não existe, certo? Eu escrevo assim, né? Esse símbolo significa não existe, eu escrevo por extenso, não existe. Então, o limite não vai existir quando seus limites laterais forem iguais, né? O limite no ponto, tá? Ou forem diferentes, tá? Quando eles forem diferentes, certo? Limites laterais, a gente automaticamente, pelo teorema que a gente viu, que o limite lateral, ou o limite da função no ponto A não existe, tá? Então, vamos lá para a aula de hoje, né? E só foi para relembrar aqui o que a gente já viu até agora. E a gente também viu as propriedades do limite, né? Depois a gente faz alguns exercícios. Vamos lá. Só para a gente recuperar, eu vou primeiro passar essa parte aqui para vocês, que é a definição de limites infinitos, tá? Então, por exemplo, seja essa função aqui, essa função do tipo recíproca, tá? Recíproca. Essa função do tipo recíproca para todo x com x diferente de 1. Por quê? Porque essa função não está definida para x igual a 1, certo? Porque a gente não pode dividir por zero. Eu posso dividir 1 por zero? Não, né? Não posso. Então, aqui no denominador, né, a gente tem um numerador, e o denominador, certo? De uma fração, né? Aqui no caso a função ela é quociente, né? Denominador. Chama de função quociente também, né? Então essa função quociente, mas a gente chama de recíproca porque o numerador é sempre 1. Então se o numerador é 1, então a gente chama essa função de recíproca, tá? A mais usual é aquela assim, né? 1 sobre x. Essa é recíproca inicial. E o que vai mudando vai ser só o denominador, certo? Então, a gente não pode ter zero no denominador. Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função aqui são todos os x menos 1
ao quadrado diferentes de zero, ou seja, esse valor do denominador tem que ser diferente de zero, para que a função esteja bem definida. Então, nesse caso aqui, quando a gente passa a raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada de zero e raiz quadrada aqui. Esse 2 vai embora com a raiz, e raiz de zero é zero. Então, x menos 1 diferente de zero. Passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar positivo, certo? Então, vai ficar x igual a... ou diferente de 1, né? Por isso que aqui o x tem que ser diferente de 1, para que a função esteja bem definida, tá? Então, se ela não está definida nesse ponto, então a gente diz o seguinte, escrevendo o gráfico, né? Vocês vão ver que essa reta imaginária aqui, que é o x igual a 1, não vai ter nenhum ponto em que o gráfico da função corte ele. A gente chama isso aqui, a gente vai ver depois, esse gráfico da função, essa reta, né? X igual a 1, como sendo assíntota. Tá? Depois a gente vai ver como encontrar as assíntotas. Tá? A gente vai ter que aplicar limites infinitos, e no infinito depois a gente vai ver isso. Então, a assíntota vertical, certo? No caso aqui é vertical. Tá? Já que ela é paralela ao eixo Y. Tá? Então, essa daqui é chamada assíntota vertical. Beleza? Beleza. Se a gente observar, o limite está onde? O limite dessa função está para onde? Só de olhar para o gráfico. Deixa eu apagar isso aqui, está muito feio. Foi só para vocês entenderem por que está bem definida, porém para x igual a 1 não está, né? E é justamente em x igual a 1 que o gráfico da função não toca, certo? Então a gente escreve dessa forma também, né? O domínio da função f é dado pelo conjunto de todos os números x pertencentes ao reais, tais que, ou tal que, né, x tem que ser diferente de 1. Esse é o domínio da função, dessa função 1 sobre x menos 1 ao quadrado, certo? Esse é o domínio. E a sua imagem? Como é que a gente encontra a imagem dessa função f? A imagem são todos os valores aqui que eu tenho aqui na minha reta das ordenadas, certo? O meu eixo ordenado. Esse daqui é o eixo y, certo? O eixo das ordenadas. Então, aqui estão as minhas imagens, certo? E se vocês observarem o gráfico em vermelho, a partir de quais valores eu vou ter, digamos assim, correspondência para eu ter aqui coordenadas aqui, pontos nesse gráfico. Ele está aqui no lado negativo? Não, né? Está só no positivo. Então, eu tenho valores que estão acima de zero. Se eles estão acima de zero, o nosso domínio é o quê? São todos os y pertencentes aos reais, tais que y tem que ser maior do que zero. Essa é a nossa imagem. São valores maiores que zero aqui, ó. Beleza? Valores maiores que zero, ou seja, valores positivos. Para cá, para baixo, estão os negativos. Aqui para cima estão os positivos. Então, são valores que devem ser maiores do que zero. Certo? Pode ser zero? Vamos ver aqui na função. Se eu fizer o f de zero, eu vou ter 1 sobre 0 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 sobre menos 1 ao quadrado é 1. Então, vai ser 1. Existe, né, a imagem por zero existe. Então, pode ser igual, né? Nesse caso, pode ser maior ou igual a zero, já que existe imagem. Beleza? E é claro que existe, né?
Só observar aqui. E aqui vai ser, vai passar por 1, né? Vai passar pelo ponto 1 aqui. Beleza? É justamente o f de 0. Tranquilo? Dúvidas aqui por enquanto? Não, né? Só estou falando coisas lá do ensino médio, tá? Que vocês já viram isso aqui. Beleza. Então, aonde o meu limite, certo? A gente viu nas aulas passadas. Vou apagar toda essa poluição aqui. Nosso limite, a gente viu na aula passada, que dado um ponto A aqui, né? Digamos aqui um ponto, vou colocar aqui um ponto A, digamos que aqui seja o nosso ponto A. O meu f de A vai estar aqui, né? Meu f de A. E a gente viu que esse f de A vai ser o nosso limite, certo? Então, essa é a imagem do ponto da abscissa A, certo? Essa é a nossa imagem, o f de A. E o f de A vai ser o nosso limite. Quando o x está tendendo a pela esquerda ou pela direita, né? Pegando assim a nossa vizinhança, a gente vai ter esse ponto aqui como coordenada. Vai ser A, f de A. Certo? Esse ponto aqui. Então, quando eu venho por aqui, meu gráfico ele vai vir por aqui. E aqui ele vai descer, né? Então, vai se encontrar nesse ponto e que eu tenho essa imagem aqui, né? Que é o nosso f de A. Beleza. E a gente viu que o limite da função f de x, quando x tende a A, é igual, tem que ser igual ao f de A, para que exista, né, o limite. Então, isso aqui é igual ao limite, o L, certo? O valor que a gente quer estar procurando. Beleza, então em qual eixo está o limite? Justamente nesse eixo Y, certo? Aí a gente observa o seguinte, olha para o gráfico. Olha para o gráfico. O gráfico está indo para onde? Olha, só eu estou olhando para o meu Y, tá? Para o meu limite, certo? O gráfico está indo para onde? Lá para cima, né? Se a gente observar aqui somente o eixo Y. Então, nessa direção aqui, ele está indo para cima. Nessa outra aqui, ele está indo também para cima, certo? Então, nesse caso aqui, quando acontece isso, a gente diz que está indo para onde o nosso limite? Está indo para mais infinito, tá? Está indo para mais infinito. Ou seja, eu não tenho um limite específico, né? Um limite específico quando? Quando eu me aproximo justamente de 1, tanto pela esquerda como pela direita. Para onde está indo o gráfico quando eu me aproximo de 1 pela esquerda e pela direita? Lá para cima, né? Os dois aqui, ó. As duas partes do gráfico. Que, na verdade, é o mesmo gráfico, né? É indo lá para cima. Certo? Então, a gente diz que o limite, quando eu me aproximo de 1 pela esquerda e pela direita, está indo para mais infinito. E se você olhar para a imagem, quais são os valores de y? São valores que devem ser maiores ou igual a 0, né? Então, eles têm que ir para valores positivos, certo? Então, vamos lá. Vamos ver a forma aqui de encontrar, de verificar isso, né? Valores, vamos pegar valores à esquerda de 1, certo? Ou seja, são valores que estão aqui. Deixa eu pegar aqui, valores à esquerda de 1, certo? Então, valores pela esquerda. Ou seja, quando a gente vai se aproximando aqui, a gente tem valores que estão entre 0 e 1, certo? Valores que estão entre 0 e 1. Então, a gente vai pegar valores que estão entre 0 e 1. Quais são? 0, 0,5, 0,75. A gente está se aproximando de 1 pela esquerda, certo? Então, atribuindo esses valores para x, a gente vai ter valores de y 1, 4, 16, 10,
10.000, 1.000.000. O que está acontecendo aqui? Quando a gente está se aproximando de 1 pela esquerda, certo? De 1 pela esquerda, o f de x está indo para onde? Está crescendo, né, muito rápido. Então a gente diz que ele está crescendo indefinidamente. Está crescendo muito rápido. Opa. Definidamente. Certo? Tá crescendo muito rápido. Então a gente diz que ele está indo para mais infinito. Beleza? Se a gente fizer o mesmo, agora com x tendendo a 1 pela direita, certo? Ou seja, a gente vai pegar valores aqui agora, né? Valores aqui, ó. À direita de 1. Então, os valores à direita de 1 são maiores que 1, certo? Então, a gente vai pegar 2, né, partindo de 2 e vai diminuindo. 1/2, 1,25, 1,1, 1,01, 1,001. São valores maiores que 1 e que estão à direita de 1, certo? Substituindo nessa função, tá? A gente está substituindo aqui. Então, substituindo cada um desses valores na função, qual é a nossa função? Essa função é 1 sobre x menos 1 ao quadrado, certo? Quando eu substituir esse x aqui por um desses valores aqui, a gente vai encontrar justamente esses valores aqui de baixo, certo? Ou seja, se eu fizer aqui o nosso f de 2, certo? Eu vou pegar esse valor aqui. Quando a gente fizer f de 2, vai ser 1 sobre 2 menos 1, isso tudo ao quadrado. Só que vai ser 1 sobre 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado é 1 e 1 dividido para 1 é 1. Por isso que aqui a gente tem como imagem 1, certo? Vamos pegar outro. Vou pegar esse último aqui, ó. Certo? Vou pegar ele. Esse último aqui, se a gente fizer, a gente vai fazer o f de 1,001. O f de 1,001 vai ser 1 sobre 1,001 menos 1 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui de baixo, vai ser 1 sobre 1,001 menos 1 vai ser 0,001. Isso aqui ao quadrado. Só que 1,001 ao quadrado vai ser 1 sobre 0,000001. Ou seja, a gente tem 3 casas depois da vírgula, vai dobrar o número de casas, né? Então a gente vai ter 3 mais 3, 6 casas depois da vírgula, certo? Beleza. Então, a gente vai ter o seguinte agora, né? Vou transformar esse 0,000001 em fração. Vai ser o quê? 1, que é a parte do número inteiro aqui, sobre quantas casas depois da vírgula? 6, né? Então, eu vou ter 1 sobre 1.000.000, certo? São 6 casas, então 1 sobre 1.000.000. E se a gente dividir 1 para 1.000.000, vai dar justamente 0,000001, certo? Divisão de frações vai ser, repete a primeira e inverte e multiplica, né, pelo inverso da segunda fração. Lembrando que a divisão principal é essa, certo? Então, divide pela segunda fração, ou seja, vai ser 1.000.000, multiplica pelo inverso da segunda fração, né? Aqui vai ficar 1.000.000, né, 3 zeros, dividido por 1. E multiplicando e dividindo 1.000.000 por 1, vai ser 1.000.000. Por isso que aqui aparece como imagem 1.000.000.
Aqui acontece a mesma coisa, a gente está se aproximando de 1 pela direita, por valores maiores que 1, né? E continua crescendo indefinidamente, tá? Isso aqui do lado. Continua crescendo indefinidamente, certo? Se continuam crescendo indefinidamente, então continua indo para mais infinito, certo? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o limite dessa função, quando x tende a 1, né? Ou seja, no ponto, está indo para mais infinito, já que o limite dessa mesma função, 1 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1 pela direita, está indo para mais infinito, e o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1 pela esquerda, também está indo para mais infinito. Os dois limites são iguais, logo, o nosso limite aqui, no ponto 1, vai ser, está indo para mais infinito, certo? Também está indo para mais infinito. Beleza? Claro que vocês não vão ter que fazer essa tabelinha sempre, tá? Mas se vocês observarem só o gráfico, vocês vão ver para onde está indo o limite. Nesse caso, o limite está indo para mais infinito, certo? Está crescendo muito rápido. Não necessariamente ele tem que crescer muito rápido, tá? Mas se ele está crescendo a um nível assim considerável, aí você tem que considerar que ele está indo também para mais infinito, tá? Então, nesse caso aqui, está indo para mais infinito. Aqui é a definição formal, tá? Utilizando lá aqueles símbolos deltas e epsilons, tá? Mas eu vou pular aqui essa definição formal, tá? Porque é justamente, eu não vou cobrar isso aqui de vocês, né? Então, a gente vai pular essa definição formal. Mas é bem parecida com o que a gente já viu até agora, né? Da definição formal. Só que agora a gente tem um m, né? Que cresce muito rápido. Então, um m maior que zero, existe um delta positivo, tal que o módulo da distância entre x e a está entre zero e delta. Esse f de x tem que ser maior do que esse m, né? Dado. Tá? Vamos ver outro caso aqui, né? Digamos que agora a gente pegue a função f de x e faça ela ser igual a menos f de x, ou seja, a gente só colocou aqui um sinal de menos aqui na frente, certo? Então, pegando o oposto dessa função, né? O oposto, a gente vai ter o seguinte. Essa função agora, vou chamar de g, certo? G de x, sendo o oposto da função que a gente viu agora há pouco, que é menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, certo? O que esse menos está fazendo? Ele está dizendo que qualquer valor que eu pegue aqui, eu vou ter sempre um valor negativo, certo? Como resultado da nossa imagem. Então, se eu tenho valores negativos, a gente conclui que o gráfico está indo para menos infinito, né? Ele tem esse comportamento aqui. Se ele tem esse comportamento, quando ele se aproxima de 1 pela direita ou pela esquerda, né? Então, a gente diz que esse gráfico aqui, né? Já olhando aqui para o eixo y, certo? Que também continua lá para baixo, né? Indefinidamente. A gente diz que está decrescendo indefinidamente, né? Está decrescendo indefinidamente. Se decresce indefinidamente, então a gente diz que está indo para menos infinito. Lembrando que esse infinito aí, lembrando que esse infinito não é número, tá? Esse infinito é um símbolo para indicar
que está ou crescendo indefinidamente, né? Ou seja, não tem limite numérico para esses valores, né? Numérico, digamos, é 1 trilhão. Não, é mais que isso. É 10 trilhões? Não, é mais. Então, ele cresce ou decresce indefinidamente, tá? Então, nesse caso aqui, o limite da nossa função ele vai para menos infinito, já que tanto pela esquerda quanto pela direita ele está indo para menos infinito, certo? Que novamente a definição formal, né? Depois eu vou disponibilizar esse material escrito para vocês, tá? Porque realmente eu não tive tempo de fazer algumas modificações, beleza? Eu tenho que fazer. Tem um errinho ou outro, tá? Beleza? Vamos lá. E só de... Vamos ver essa função aqui agora. Eita, agora pegou. Ela está definida para todos os reais menos x igual a 1. Então, a restrição é x igual a 1. Nesse caso aqui, a assíntota ainda vai ser 1, certo? Ou seja, o limite tem que tender a 1 pela esquerda e pela direita para a gente fazer essa análise se está indo para mais ou menos infinito. Aqui nesse caso, a gente vai ter esse gráfico aqui, ó, certo? Que gera uma hipérbole, tá? A gente tem gráfico desse tipo aqui, que a gente tem, digamos aqui, o primeiro ou terceiro quadrante, né? Terceiro e o primeiro quadrante aqui, ou ao contrário, né, disso. Então a gente diz que isso aqui é uma hipérbole, né? Figuras desse tipo aqui são chamadas de hipérbole, tá? Então essa função, né? Claro que ela continua aqui o gráfico dela, né? Continua tanto para cá quanto para cá. Aí a gente observa o seguinte. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho, pessoal. Vamos lá. Aí a gente observa o seguinte. Só de olhar para o gráfico aqui, né? A gente vê que quando se aproxima de 1 pela esquerda, de 1, né, a gente vai aproximando os valores aqui. Para onde está indo o nosso gráfico aqui, ó? Quando eu olho para o eixo Y. Tá? Para onde está indo? Lá para baixo, né? Então, esse caso aqui está indo para menos infinito. E quando a gente se aproxima de 1 pela direita, se a gente olhar para o eixo Y, para onde está indo o nosso gráfico? Lá para cima, né? Então, está indo para mais infinito. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai ver o seguinte. Ó. Então, ó, se aproximando de 1 pela esquerda. Então, a gente atribui aqueles mesmos valorzinhos. Então, quando x está tendendo a 1 pela esquerda, esse valor das nossas imagens está decrescendo indefinidamente, ou seja, está indo para menos infinito. Tá? Não está decrescendo tão rápido, professor, igual aquela outra, né? É porque essa função aqui, ela está elevada ao quadrado. Então, ela vai decrescer muito mais rápido. Se fosse ao cubo, então ia decrescer mais rápido ainda, né? A quarta, bem mais rápido, tá? Então, aqui nesse caso, está decrescendo, mas não tão rápido, né? Mas mesmo assim, a gente diz que está decrescendo indefinidamente e está indo para menos infinito, tá? Pela direita, ou seja, quando x tende a 1, por valores maiores que 1, pela direita, certo? Por aqui. Então, esses valores aqui a gente vai observar que são positivos, então ele está crescendo indefinidamente, ou seja, está indo para mais infinito, certo? Se a gente montar a tabelinha de valores e for observando cada um. Então é justamente isso. Pela esquerda está indo para menos infinito, o limite da função pela direita está indo para mais infinito. Tá? Então aqui tem a definição formal,
Então, o que ocorre quando isso acontece? Eu posso concluir que o limite de 1 sobre x menos 1, vou ajeitar isso aqui, né? O limite dessa função, eu posso concluir que está indo para mais infinito ou para menos infinito? Quando x tende a 1, ou seja, quando x tende ao ponto? Não, né? Ou seja, o limite aqui não existe. Por quê? Os limites aqui, laterais, eles são diferentes, certo? Em caso de limites laterais diferentes, a gente tem que o limite não existe no ponto, tá? Então, aqui tem alguns teoremas, né, algumas propriedades, né, que acontecem. É que quando eu tenho aqui uma função recíproca, lembrando que esse limite da função f de x está indo para c, né? Ou seja, o limite é um c, uma constante qualquer, diferente de zero, quando x tende a a. E o limite da g está tendendo, quando x tende a ao mesmo valor, está indo para zero o limite, certo? Então, a gente pode concluir algumas coisas. Pode concluir o seguinte, que quando a gente tem o limite da função f dividido pela g, ou seja, a função quociente, quando x tende a, vai para mais infinito esse limite. Quando? Quando essa função aqui, f de x sobre a g de x, for positiva, tá? For positiva. Foi justamente o que a gente viu no primeiro exemplo, né? A nossa função f de x é 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Se a gente aplicar o limite aqui, vai ser limite de 1 quando x tende a 1, certo? Sobre o limite de x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1, certo? Isso aqui aplicando aqui a propriedade. Então, a gente vai ter que esse limite aqui da constante é 1, e esse limite aqui é 0, é 1 menos 1 é 0. 0 ao quadrado, 0. 1 sobre 0. E agora? Se é 1 sobre 0, e esse valor aqui, ele é positivo, né? No caso aqui, as duas funções são positivas. No caso, né, não é o limite, tá? E sim esse valor aqui, né, da função. Porque aqui embaixo vai ser positivo. Qualquer que seja o número, elevado ao quadrado vai ficar positivo. E o 1 aqui em cima já é positivo. Então, a gente tem um número positivo dividido por um número que vai ser positivo, certo? Número positivo dividido por positivo vai ser positivo. Então, a gente diz que essa função aqui ela é maior do que zero, certo? Então, a gente concluiu o quê? Que o limite está indo para mais infinito nesse caso, certo? Vamos lá para a outra. Né? A outra diz o seguinte, que o limite do quociente aqui entre a f e a g, quando x tende a vai para menos infinito, se a função for negativa, né? f sobre a g for negativa quando x está próximo de a. Ou seja, é o segundo exemplo que a gente viu. Eu só coloquei o menos aqui na frente, né? E a função já ficou negativa, ou seja, menos dividido para mais. Menos dividido para mais é menos, certo? Logo, a gente vai ter uma função negativa, menor que zero. Então, aplicando o limite aqui, vai ser menos 1, limite de menos 1 é menos 1, e o limite dessa parte de baixo aqui vai para zero, quando x tende a 1, tá? A gente não está vendo os limites laterais, a gente está vendo no ponto, aplicando o limite no ponto, para verificar que realmente é isso. É isso que acontece. Então,
esse limite aqui não existe, né? Menos 1 sobre 0. Então, a gente conclui que, por essa definição aqui, por esses dois teoremas, né, nesse caso aqui desse segundo, está indo para menos infinito. É o primeiro e o segundo exemplo que a gente viu, tá? Ou seja, é só a gente olhar para a função, se é positiva, mais infinito. Se é negativa, menos infinito, tá? Só de olhar para a função a gente já sabe. Por exemplo, vou colocar aqui uma outra função. Por exemplo, nessa função aqui, a gente tem que a função tem que ser positiva. Então, se a gente pegar uma função f de x, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Qualquer número que eu pegue aqui, embaixo, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai ser positivo, vai ser 4. Então, aqui vai ser um número positivo, certo? E aqui em cima é 1, ele já é positivo. Então, positivo dividido por positivo é positivo, certo? Beleza. Então, a gente conclui só de olhar para o gráfico, né, dessa função recíproca, tem que ser dessa forma, tá? Senão não dá certo. Então, a gente conclui que o limite dessa função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, né? Nesse caso aqui é zero, porque esse x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de zero. Então, não está definida para x igual a zero. Então, x tendendo a zero pela esquerda e pela direita, né, a gente vai ver que vai para mais infinito. Será que é verdade? Vamos ver aqui, ó, o gráfico dessa função. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Olha o gráfico dessa função aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado. Está indo para onde aqui, ó? Está indo lá para cima, né? Então, a gente conclui o quê? Que o limite está indo para mais infinito. Então, vamos escrever aqui, ó, limite. Vamos usar esse primeiro aqui, ó, limite. Esse daqui, ó, limite inferior é pela esquerda. Limite superior é pela direita, tá? E o limite, só o limite, né, é o limite no ponto. Então, vamos verificar o limite da função f, certo? Aqui está denotada por f. Então, limite da função f quando x tende a zero. Olha para onde está indo. Vai demorar um pouquinho. Daqui o símbolo que apareceu. Não tenho mais, porque ele já entende que aqui só escrever infinito já vale, certo? Então, aqui vai para mais infinito. Tá? Então, é só usar esse comando que vocês conseguem fazer aqui, encontrar o limite. Tá? Então, o comando é limite, beleza? E se caso a gente colocar um menos aqui, agora eu tenho menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui embaixo vai continuar positivo, mas aqui em cima vai ser negativo. E negativo para positivo é negativo. Logo, a gente conclui que o limite dessa função menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, vai para onde? Menos infinito. Só de olhar aqui e por essa definição eu sei que vai para menos infinito. Vamos ver se é verdade aqui no GeoGebra. Então, vou trocar aqui, ó, vou colocar o menos aqui na frente. Ó. Menos. E dou um Enter. Olha, ó, mudou o gráfico e mudou aqui o limite já está agora menos infinito, já está indo para menos infinito agora. Tá? Então, o limite, quando x tende a zero, vai para menos infinito. E olha aqui o gráfico. Está indo para menos infinito mesmo. Certo? Então, não tem assim, dado um teorema, já facilita a nossa vida, né? Não precisa nem ficar memorizando nada. Tá? Tem gente que gosta de estudar e fica memorizando, né? Outra propriedade é se o limite da função f vai para mais infinito e da g vai para mais infinito, quando x tende a A,
a soma, ou seja, o limite da soma dessas duas funções, também continua indo para mais infinito, tá? Por exemplo, vamos pegar aquela função f de x igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Vamos pegar g sendo essa função aqui que a gente fez, só que positiva, né? 1 sobre x ao quadrado. Se a gente somar essas duas, vai ficar o quê? 1 sobre x menos 1 ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Pegamos a soma. Então, vamos fazer o limite dessa soma aqui quando x tende a... deixa eu ver aqui. Quando x tende a... Esse caso aqui não vai para zero, né? Deixa eu pegar assim. Digamos que seja a mesma, né? Digamos. Seja a mesma aqui. Quando x tende a zero. Tá? Deixa eu mudar aqui, só para ilustrar mesmo, né? Para a gente não demorar muito aqui nessa explicação. Então, pegando a soma delas duas, a gente sabe que o limite dessa vai para mais infinito. E o limite dessa também vai para mais infinito, né? Então, mais infinito, continua indo para mais infinito, certo? Não quer dizer que a gente está somando os infinitos, tá? Quer dizer que a gente está concluindo que se está indo para mais infinito e a gente soma uma outra que também está indo para mais infinito, então a soma delas está indo para mais infinito, tá? Claro que a gente não escreve assim, né? Escreve só para mais infinito. Ou aplicando aqui aquela propriedade, né? A gente aplica o limite de 1 sobre x ao quadrado. Limite da soma é a soma dos limites, né? Então, o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Esse limite vai para mais infinito, esse vai para mais infinito, então a soma deles vai para mais infinito, tá? O mesmo ocorre quando eu tenho limites que estão indo para menos infinitos, e se a gente tem a soma deles, a soma dessas duas funções continua indo para menos infinito, da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Algumas observações a ser feitas, né? Se o limite de uma função está indo para mais infinito, da função f, da função g está indo para mais infinito, da função h está indo para menos infinito, e da função i de x está indo para menos infinito, a gente não tem lei, tá? Lei geral, que explique para onde vai o limite da diferença da g com a f, tá? Ou seja, menos infinito menos mais infinito, certo? A gente não tem lei para explicar isso aqui. Essa outra aqui é a mesma, né? Por isso que aqui tem um erro, tá? Vou ter que consertar. Mas eu creio que aqui seja h. E f menos h, ou seja, mais infinito menos menos infinito. Também não tem lei geral. A não ser que essas duas aqui a gente tem, né? Certo? Se está indo para mais infinito as duas, quando a gente soma, continua indo para mais infinito. Se estão indo para menos infinito as duas, quando a gente soma as duas, estão indo para menos infinito. Continuam indo, né? Aqui nesse caso, quando a gente tem essas diferenças aqui, a gente não pode concluir nada, tá? Não tem como concluir. O limite também da h menos i, ou seja, h está indo para menos infinito, menos a i que está indo para menos infinito. Menos infinito, menos menos infinito, não temos como concluir nada, tá? Se está indo para mais ou se está indo para menos infinito. E se a gente tiver a soma da f com h, né, a f está indo para mais infinito, mais a h que está indo para menos infinito. Então, mais infinito mais menos infinito, também não podemos concluir nada, tá? Não podemos. Beleza?
Vamos ver outras definições aqui, né? Das propriedades. Se a gente tem que uma função está indo para mais infinito, o limite dela está indo para mais infinito, o limite da f, e o limite da g está indo para um número b diferente de zero, agora a gente tem o produto. Então, o limite do produto vai para mais infinito. Quando que isso ocorre? O produto entre as funções está indo para mais infinito. Quando o b é maior que zero. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o limite da função... Vou pegar uma função específica aqui, né? Limite da função tem que ir para mais infinito. Vamos pegar aquela lá, né? 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Então, o limite dessa função aqui está indo para mais infinito, certo? Agora vamos pegar uma outra função. Limite, sei lá, de uma constante, né? De 2, quando x tende a zero, né? De 2x. 2x mais 1. Quando x tende a zero. O limite dessa função aqui é 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, sobra só 1, né? Então, está indo para 1, que é diferente de 0. Logo, se a gente fizer o limite do produto entre elas duas, ou seja, o limite de 1 sobre x ao quadrado vezes 2x mais 1, certo? Quando x tende a zero, então a gente conclui o quê? Que o limite vai para mais infinito. Por quê? O limite dessa função a gente acabou de ver que vai para 1, certo? Que é maior do que zero, ou diferente de zero, né? No caso aqui é maior do que zero, tá? Eu escrevi diferente, mas é maior. É maior do que zero. Então, 1 é maior que zero, ou seja, ele é positivo. E aqui, esse limite aqui, a gente viu que vai para mais infinito. Então, mais infinito vezes um número positivo continua indo para mais infinito, tá? Beleza? Então, é isso que essa propriedade fala. O limite de uma vai para b, e esse b ele é positivo, e o da outra vai para menos infinito, né? Então, quando a gente pegar o produto entre elas, esse limite continua indo para mais infinito, tá? É isso que a propriedade fala, beleza? E se a gente tiver esse caso aqui, né? Em que b é negativo, ou seja, só vou mudar o sinalzinho aqui, ó. 2x menos 1, quando x tende a zero. Então, aqui vai ficar 2x menos 2 vezes 0 menos 1, né? Aplicando aqui a propriedade. 2 vezes 0 menos 1, vai sobrar só o menos 1. Menos 1, ele é menor que zero, certo? Menor que zero. Então, a gente conclui o seguinte. E é claro que a função tem que ir para mais infinito, né? Então, a gente pega a mesma função indo para mais infinito. Aqui, nesse caso, o nosso limite é menor que zero, né? Uma constante menor que zero. Então, aqui nesse caso, como menos 1 é menor que zero, certo? Menos 1 é menor que zero, logo é negativo, valor negativo, né? E aqui o nosso limite está indo para mais infinito. Só que quando a gente multiplica um número negativo por um limite que está indo para mais infinito, esse limite muda. Ou seja, agora ele está indo para menos infinito, tá? Quando a gente faz o produto entre essas duas funções, beleza? Então, essa propriedade diz isso. Então, o que vai mudar o limite quando está indo para mais infinito? Um número real que vou multiplicar, né? E é justamente o que a gente viu, né? Naquelas duas primeiras
dois primeiros exemplos. Quando a gente tem 1 sobre x menos 1 ao quadrado, esse limite vai para mais infinito, certo? E quando a gente tinha a função f de x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, ou seja, eu só coloquei um menos aqui, ó, multipliquei por menos 1, digamos assim. Então, esse limite já mudou, vai para menos infinito, certo? Então, esse sinalzinho aqui, né, no caso aqui um número negativo, já torna esse limite oposto, né? Ou seja, se vai para mais infinito, ele vai para menos infinito, beleza? O mesmo ocorre aqui, ó, quando o limite da função vai para menos infinito e o limite da outra função vai para b, tá? Diferente de zero, claro, uma constante diferente de zero. Então, quando essa constante for positiva e a gente multiplicar pelo limite que está indo para mais infinito, então ele continua indo para menos infinito. Quando a gente fizer o produto entre essas duas funções, tá? Vamos ver o exemplo aqui, né? O limite está indo para menos infinito. Coloco um menos aqui, ó. Só coloquei um menos, então agora está indo para menos infinito. Beleza. Vamos pegar aquela outra função lá. Ou seja, é a mesma função aqui, só que agora 2x mais 1. Aplicando o limite, 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Esse 1 é maior que 0, certo? Ou seja, b é maior que 0. Fazendo o produto entre elas, né, a gente vai ter o seguinte, que esse produto aqui, aqui é menos, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, agora aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Nesse caso, agora está indo para menos infinito. Aqui é um número positivo, maior do que zero. Quando a gente faz o produto entre eles, está indo ainda para menos infinito, certo? Caso contrário, se a gente tem um número negativo, aqui, né, se fosse menos 1, multiplicando aqui por um limite que está indo para menos infinito, é só pensar assim, menos vezes menos vai dar mais, né? Então, agora o nosso limite vai para mais infinito, certo? Beleza? Então, essas propriedades aqui valem. Propriedade que não há lei, né? Não há lei para essa função. Ou seja, G é uma função não nula, certo? Então, não há lei geral para esse produto aqui. Quando eu tiver o limite da f tendendo a mais ou menos infinito e o produto da g, o limite da g quando tende a zero, tá? Então, tendo esses dois casos aqui, o limite da f tendendo a mais ou menos infinito e o limite da g tendendo a zero, sendo g não uma função não nula, né? Ou seja, f de g não pode ser igual a zero, tá? Ou seja, uma função não nula. Tá? Então, a gente pode ter os seguintes casos. Se o limite da f... deixa eu voltar só aqui. Então, a gente não tem lei para esse produto entre essas funções. Ou seja, se eu tiver 0 vezes mais infinito ou 0 vezes menos infinito, né? Então, a gente não pode concluir nada, já que um está indo para zero e outro está indo para mais ou menos infinito, né? Então, nesses dois casos, a gente não pode concluir nada, tá? Mas a gente pode concluir o seguinte, tem mais duas propriedades aqui. Olha só. Essas duas propriedades dizem o seguinte para a gente. Se o limite da função f está indo para mais infinito e o limite da função g está indo para mais infinito, né? Então, o produto entre elas continua indo para mais infinito. Tá?
Por exemplo, a gente sabe que o limite dessa função aqui vai para mais infinito, certo? Então, se eu pegar o produto entre ela mesma, ou seja, limite de 1 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, o produto entre elas vai ficar assim, ó, limite de 1 sobre x à quarta, quando x tende a zero. Esse limite ainda continua indo para mais, para mais infinito, tá? Já que as duas estão indo para mais infinito, o produto entre elas é 1 sobre x à quarta, continua indo para mais infinito, tá? É isso que essa propriedade fala. Se for o caso contrário, né, se está indo para menos infinito, ou seja, só coloco o menos 1 aqui, né, menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Menos 1 sobre x ao quadrado, o limite dela está indo para menos infinito, né? Então, aqui menos vezes menos, certo? Menos vezes menos vai dar mais. Mais 1 sobre x à quarta. O limite está indo para mais infinito. Por isso que a gente tem aqui que o limite de uma função, quando x tende a está indo para menos infinito, e da outra está indo para menos infinito, quando a gente faz o produto entre elas, está agora indo para mais infinito. Justamente nesse exemplo aqui que eu falei para vocês agora. Tá? Vou até apagar e fazer novamente aqui. Ó. Vamos fazer passo a passo. Ou seja, esse daqui troca o sinal, né? Menos vezes menos dá mais. Né? Então, olha só. O limite de 1 sobre x ao quadrado, a gente viu que tende a menos infinito, certo? Então, se a gente fizer o limite do produto entre essa mesma função, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado vezes menos 1 sobre x ao quadrado, né? Quando x tende a zero, isso aqui é quando x tende a zero, tá? Então, o limite, nosso novo limite agora, quando x tende a zero, vai ser o produto entre eles. Ó. Só que menos 1 vezes menos 1 vai ser mais 1, positivo, sobre x vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. Então, vai ficar a mesma função positiva. Logo, o limite desse daqui vai para mais infinito. Então, menos infinito vezes menos infinito vai dar mais infinito, certo? Justamente o que essa propriedade fala. Beleza? Aqui, né, a gente tem aqui que se o limite de uma função tende a mais ou menos infinito e o da outra tende a mais ou menos infinito, o limite do seu quociente, a gente não vai poder dizer nada. Ou seja, se a gente tiver menos infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre mais infinito, ou mais infinito sobre menos infinito, a gente não pode concluir nada, tá? Não pode concluir nada. Ou mais infinito sobre mais infinito, né? Faltou mais um. Mais infinito sobre mais infinito, tá? Se tiver esses 4 casos aqui, a gente não pode afirmar nada. Não tem lei que indique, menos infinito ou mais infinito, e esse daqui vai para mais infinito. Então, ele continua indo para mais infinito? Não. A gente não pode afirmar nada, tá? Beleza? Mas a gente tem mais 2 propriedades aqui, mais 3 propriedades para ver, tá? São essas aqui. Se o limite da função f está indo para mais infinito, então o limite de 1 sobre essa f, quando x tende a, é zero. Ou seja, a gente tem uma função aqui, f de x igual a 1 sobre 1 sobre x ao quadrado, por exemplo. Certo? Então, o limite dessa função aqui
limite dessa função quando x tende, sei lá, a zero. Acho que é zero, né? Porque aqui não pode ser zero. X tende a zero. Então, a gente tem que o limite aqui, ó, limite dessa função de cima aqui, que é constante, vai ser 1. E o limite dessa de baixo aqui, a gente já sabe que vai para mais infinito, certo? Então, 1 sobre mais infinito. Opa! 1 sobre mais infinito. O que essa propriedade fala? Que se eu tenho que f de x vai para mais infinito e eu tenho 1 sobre mais infinito, é zero. Então, a gente conclui que o limite dessa função é zero. Claro que eu não preciso escrever isso aqui, tá? Preciso escrever. A gente conclui que o limite dessa função é zero. Beleza? Ou a gente poderia pegar aqui, né, outros casos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se o limite está indo para menos infinito, aqui é menos, certo? Só troquei o sinal. Saindo, então, essa parte de baixo está indo para menos infinito, essa parte de cima está indo para 1. 1 sobre menos infinito também vai ser zero, tá? É isso que essa propriedade 8 aqui está falando. Então, se eu tenho o caso contrário, né, que eu tenho que está indo para menos infinito, então 1 sobre menos infinito vai ser zero também. Tá? E nesse outro caso que eu tenho que o limite da função está indo para zero, x tende a, então o limite do módulo de 1 sobre f de x, quando x tende a, vai para mais infinito. Tá? Essa é uma outra propriedade também válida. Ou seja, a gente tem 1 sobre zero em módulo. Ou seja, não pode ser um número negativo aqui, né? Vai ser sempre um número positivo. Mas não vai ser 1 sobre zero, tá? Vai ser 1 sobre os valores que estão se aproximando de zero, né? Tanto pela esquerda como pela direita. Então, o limite vai ser zero aqui, né? Limite, tá? E não o valor zero. Então, a gente vai ter que esse limite aqui vai para mais infinito, já que a gente vai ter valores sempre positivos, né? Quando a gente pegar uma tabelinha e fazer aproximações. Beleza? Aqui tem mais duas observações a ser feitas e a gente finaliza por aqui essa parte, tá? De limites, limites infinitos. Então, se existir um delta, né, para todo x que satisfaça essa desigualdade, né, e tenhamos um f de x positivo, então o limite de 1 sobre a f de x vai ser igual a o limite do módulo de 1 sobre f de x, quando x tende a vai ser positivo. Ou seja, nesses dois casos aqui, né? Esses dois casos aqui, só que o limite está tendendo a mais infinito, né? Ou x tendendo a A, então o limite vai para mais infinito. Então, é o caso que a gente tem aqui, que esse módulo, ou seja, esse f de x, ele vai ser positivo, tá? Então, se é uma função positiva, então vai ser igual ao limite do módulo. Então, se aqui é positiva, aqui vai continuar sendo positiva, então vai para o mesmo limite. Só que agora, se a gente tiver o f de x menor do que zero, ou seja, a função ela é negativa. Então, se a gente tiver aqui limite de 1 sobre f de x, vai ser igual ao limite de menos o módulo de 1 sobre f de x. Então, nesse caso aqui, agora eu tenho que vai para menos infinito, lembra? Eu tenho um b menor que zero vezes o limite, um produto aqui, né? Então, se o limite da função está indo para mais infinito, quando x tende a zero, o a, deixa eu escrever melhor isso aqui, não sei por que eu estou economizando. Então, a gente vê essa propriedade aqui, né? Ou seja, o limite dessa função 1 sobre f de x, quando x tende a
Está indo para mais infinito. E se a gente multiplicar por um b que é menor que zero, então a gente vai ter que o limite, né, quando x tende a A, vai ser menos 1 sobre f de x. Esse menos aqui vai fazer com que o limite agora não seja mais infinito, seja menos infinito. Justamente o que está escrito aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho alguns exercícios aqui. Acho que tá bom por aqui, né? Deixa eu ver o horário. 3h20. Para não ficar cansativo, eu acho que eu vou ficar por aqui. Tá? Mas, assim que der, eu vou disponibilizar a lista para vocês, tá? Na verdade, esse daqui é um limite no infinito, né? Que eu não cheguei a passar. Mas eu coloquei o nome da aula de hoje. Limite no infinito é um pouquinho mais elaborado, tá? Por isso que aqui, ó, um pouquinho maior o nosso assunto, tá? Então, eu vou até deixar para a próxima aula, senão a gente não vai ver nem a metade disso aqui, tá? Então, a gente vai ter essa aula 3 na próxima aula, tá? Limites no infinito, tá? Ou seja, é quando o nosso limite tende a infinito, tá? Ou seja, ele cresce ilimitadamente, tá? Indefinidamente, ilimitadamente, tá? Então, ele cresce muito rápido. Então, agora a gente está vendo o x, ou seja, o x ele está crescendo muito rápido. Então, o x tende a mais infinito, ou o x decresce limitadamente, ou seja, menos infinito. Tá? Então, a gente vai ver esses dois casos aqui na próxima aula, beleza? Vai ser um pouquinho demorado, né? Então, acho que é isso, né? Alguma pergunta, dúvidas? Não, professor, nenhuma não. Só valeu aí pela aula. Beleza, olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai abrir aqui para mim. Eu não sei se vocês estão tendo acesso a essa janelinha aqui, tá? Ou a essa sala de aula virtual, tá? Então aqui é para mim, né? Vou alterar aqui. Essa daqui é para vocês. Então tentem acessar, tá? Olha aqui, ó. Vocês já viram essa página aqui do estudante? Hein, pessoal? Já vi já. Já ingressaram nela? Já na sala do aluno, não é? Isso. É a sala virtual, tá? É. Então, se vocês acessarem, deixa eu entrar aqui com o meu link aqui. Vocês têm que usar o e-mail institucional, né? Que é a matrícula de vocês, @alunos.estácio.br. Né? Aí aqui eu tenho essas 5 disciplinas. Aqui a de vocês é essa daqui, né? Não, 304 não. A de vocês é 2001. Só tem 5 alunos. Aí aqui tem esses conteúdos digitais, né? Aqui tem um crédito digital, ó, 20% já da turma já visualizou. Eu creio que 20% de 5 seja apenas uma pessoa, né? Então, apenas uma pessoa já ingressou aqui e olhou, né? Deixa eu ver aqui. Foi justamente a Tainá, tá? Então, eu tenho aqui quem ingressou, tá? A Tainá ingressou aqui. Esse assunto aqui vai ser o nosso último assunto. Ele só abre essa parte aqui para vocês, né? Não, vocês não precisam estar estudando isso aqui agora, tá? Ele só abre essa última parte, que é o crédito digital, que é a parte de integração, tá? Integral, aplicações da integral. Então, o cálculo de volume, cálculo de área, tá? Comprimento da curva. Então, não tem necessidade de vocês estarem entrando aqui, mas é interessante quando a gente estiver falando de aplicações integrais e suas aplicações, vocês ingressem aqui, tá? Algumas outras turmas têm todo o conteúdo disponível, não sei por que a de vocês é só o crédito digital. Tá? Por exemplo, essa turma aqui de cálculo de múltiplas variáveis, né? Que é o cálculo 2 de vocês. Aqui já
bastante pessoas já acessaram aqui da turma, né? Aqui tem desde o início do conteúdo, eles conseguem ingressar aqui todos os temas, tá? Então não sei por que as outras turmas não conseguem. Mas tentem, quando a gente estiver falando desse assunto, acessar lá. E não esperem a lista de exercícios, tá? Vão fazendo os exercícios aí que vocês encontraram nos livros, tá? Que eu postei aqui para vocês, tá? Os PDFs. Tentem utilizar mais um curso de cálculo volume 1, tá? Ele é mais interessante, que é o Guidorize. Esse livrinho aqui eu gosto dele. Aqui ele tem uns exercícios bem simples, são exercícios difíceis, tá? Então, tentem acessar por ele. Ele é bem legalzinho de estudar por ele, tá? Acessar no caso, exercícios, tá? Então tá aqui, ó, funções derivadas, limite de continuidade. Tá? Aqui tem toda uma explicação mais elaboradinha, aqui as tabelinhas, certo? O x tende a 1 pela esquerda e pela direita. Né? Claro que vai resumindo algumas coisas, tá? Que eu falei para vocês. Aqui, ó, tem exercícios, tem bastante exercícios. Vão fazendo, tá? Não esperem, porque quanto mais vocês fazem, melhor. É igual aprender outro idioma, né? Quanto mais você fala, mais você aprende. Né? Você vai conhecendo as palavras. Aqui é do mesmo jeito. Se você for aplicando os limites aqui nas equações ou nas funções que vocês vão encontrar aqui, né? Os exercícios, vocês vão conseguir tirar de letra algumas questões, tá? Então, não tenham medo de ver as questões, tragam dúvidas nas próximas aulas, né? Olha aqui, ó, as propriedades, né, que eu passei para vocês. Limite da constante é a própria constante, certo? A gente viu tudo isso nas aulas passadas. A unicidade do limite, né? Ou limite da soma é a soma dos limites aqui, né? Outra propriedade. Tem tudo aqui, tá? Então vocês podem estar estudando por aqui. Qualquer dúvida, me falem, tá? Tragam o exercício e a gente faz. Aqui, ó, tem exercícios resolvidos, né? Exercícios resolvidos aqui. Vocês podem verificar aqui que tem bastante exercício, solução de exercícios. Então, tem como vocês ir exercitando até o dia da nossa primeira prova, tá? Não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu acho que eu falei, que eu sempre falo que a nossa primeira prova é eu que aplico, tá? Então, a primeira prova eu costumo fazer ela discursiva, não é múltipla escolha, ou seja, não vai ter alternativas ali para marcar, né? A, B, C ou D. Né? Você vai ter que resolver a questão do início ao fim, toda a resolução e dar a resposta final. Tá? E salvar em PDF e enviar. Tá? Então vai ser um pouquinho mais trabalhosa, mas vocês vão ter tempo para fazer isso. Tá? Então, fiquem atentos aí, tentem fazer o máximo de exercícios possíveis, tá? Porque eu creio que alguns aí já estão na reta final, né, do curso, outros ainda no início, né? Deixa eu ver aqui pela matrícula de vocês, eu creio que sejam poucos, né? Que estão aí no primeiro, segundo semestre, né? E pela matrícula são bem, alguns são antigos, outros são recentes, tá? Aqui, ó, tem o Henrique de 2016, né? Gabriele, Marcelo aqui de 2010, 2021, calouro, né? O Pedro aqui de 2021 e a Tainá também de 2021, né? Então aqui, ó, só tem esses alunos aqui da nossa turma. Aqui aparecem 6, mas lá na sala virtual não sei por que aparecem 5 só, né? Acho que não foi incluído ainda. Mas não esperem, tá? Vamos fazendo os exercícios. Beleza? Dúvidas? Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor.
Então vamos lá, né? E boa tarde a todos. Tchau, tchau.